Olá, meu povo de fé, bem-vindos a mais um episódio aqui no Raízes da Fé. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus tem algo para falar contigo hoje. Hoje a gente vai refletir sobre um dos versículos mais impactantes da Bíblia e talvez um dos mais ignorados na prática da vida cristã. Gênesis 1:26. Aquele famoso, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sim, esse mesmo, uma frase poderosa. Mas sabe, o que a gente tem visto é que o impacto prático disso às vezes fica esquecido. Pois é, Então, a nossa conversa hoje é para tentar entender um pouco mais fundo o que significa mesmo ser criado à imagem e semelhança de Deus e como isso se aplica hoje na nossa vida. uma exploração necessária, com certeza. E a gente começa logo no início do versículo, e disse Deus. Interessante, né? A criação acontece pela palavra, não é com ferramenta, não é com, sei lá, esforço físico inicial. Exato, é a declaração. Mas declarou a existência antes da forma concreta. Isso já mostra, assim, o poder imenso que a palavra de Deus tem, né? Com certeza. E esse ponto é crucial. Se a realidade toda obedece à palavra de Deus, como a Bíblia descreve, então essa declaração sobre sermos sua imagem não é só uma ideia bonita, é um pilar da nossa existência. Uma definição do Criador sobre quem a gente é na essência. E aí vem o plural, façamos. Quem está falando aí? A interpretação mais comum, né, que a gente vê é a Trindade. Sim, Pai, Filho e Espírito Santo. Em unidade, em comunhão. E a implicação disso poxa, é enorme. Fomos criados por um Deus que é em si mesmo relacional. E se a natureza de Deus é relacional, isso sugere muito sobre nós, que somos o reflexo dele. A gente foi feito para comunhão, para o relacionamento. O isolamento, por essa lógica, enfraquece a fé, a identidade. Tudo floresce em comunidade. Faz todo sentido. Agora, vamos para o coração do versículo. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem diferença entre imagem e semelhança? O que você acha? Olha, existe uma discussão interessante aí. Alguns estudiosos sugerem que imagem, o tselem, no hebraico, talvez aponte mais para a nossa estrutura essencial, sabe? A capacidade de pensar, de criar, de amar, de escolher. A nossa configuração divina, digamos assim. Isso, tipo isso. E a semelhança, o demuth, seria mais o reflexo disso no nosso caráter, no comportamento. Buscar justiça, viver com compaixão, com fidelidade. Entendi. A imagem é o potencial, a semelhança é a expressão disso. É uma forma de ver, sim. É sutil, mas ajuda a gente a pensar. E o ponto principal que ressalta disso é que essa imagem, essa essência divina em nós, é a fonte do nosso valor. Ah, isso é muito importante. Um valor que não depende do que a gente faz ou deixa de fazer. Entende? Não depende dos nossos erros, do nosso status, da aparência. Caramba! É inerente, porque a gente carrega essa marca do Criador. Isso muda tudo sobre como a gente se vê, né? Nossa identidade vai além das circunstâncias. Totalmente. Isso bate direto na questão da identidade, da autoestima. Quantas vezes a gente se sente inadequado, inútil? Muitas vezes. E Gênesis 1:26, olhado assim, funciona como uma declaração de valor fundamental. A fé, então, seria acreditar nisso, né? Alinhar o que a gente pensa sobre nós mesmos com o que Deus declarou, mesmo com vozes dizendo o contrário. Exatamente. É escolher acreditar na verdade do Criador sobre nós. E essa identidade declarada, ela não vem sozinha. Está ligada com a responsabilidade que vem logo depois. E domine sobre toda a terra. Ah, o domínio, que às vezes é mal interpretado, né? Pois é. Mas as análises geralmente apontam que não é um domínio de exploração, de tirania. É mais uma mordomia. Uma gestão responsável. Isso. Uma autoridade que implica cuidado, zelo pelo que foi confiado. E alguns até estendem isso para o nosso próprio governo, sabe? Como assim? Administrar nossa própria vida, nossas emoções, nossos recursos, nossas escolhas, com sabedoria, com responsabilidade. É um domínio interno também. Que interessante essa conexão. E para tornar isso mais prático, algumas fontes até sugerem coisas como ler o versículo várias vezes, sabe? Anotar as palavras-chave, imagem, semelhança, domínio,
orar com esse texto e até declarar essa verdade em voz alta sobre quem a gente é, para fortalecer mesmo a fé e a autoimagem. Sim, são práticas que ajudam a internalizar essa verdade, né? A trazê-la para o coração. Exato. Então, resumindo um pouco nossa conversa, o que a gente percebe é que Gênesis 1, 26 é muito mais do que um relato da criação. É como uma chave para a gente entender nossa identidade, nosso valor, nosso propósito. Uhum. Um lembrete constante do Criador sobre quem a gente realmente é na nossa essência. Um reflexo dele com valor e capacidade dados por ele. Perfeito. E fica talvez uma reflexão para quem nos ouve, né? Baseado em tudo isso, se a gente realmente leva a sério essa ideia de que fomos criados para espelhar Deus, para criar, amar, ser justo e com essa responsabilidade de cuidar do mundo, como seria se a gente internalizasse essa imagem divina todo dia? Como isso poderia transformar não só a forma como a gente se vê, mas fundamentalmente como a gente interage com os outros e com tudo ao nosso redor? Fica aí para pensar.